Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar a nossa teoria. O último vídeo que nós vimos foi sobre a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Dá um confere aí no último vídeo, semana 10, se eu não me engano. Continuando ainda sobre a função horária da posição. Lembrando que, por enquanto, não tem lista de exercício. Vou terminar todo o assunto de movimento retilíneo uniforme e depois mando uma lista disso tudo, tá? Então, vamos continuar a nossa teoria, que é importante você ter visto a última aula, tá bom? Senão não vai fazer muito sentido. Nós vimos na última aula, então, a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. É aquela função matemática que nos dá justamente o posicionamento do objeto, tendo ele partido de uma certa posição inicial, andando com velocidade sempre constante e transcorrido uma certa quantidade de tempo. Repara que a nossa variável aqui é o tempo, tá? O expoente aqui é 1. Então, isso aqui é uma função, você vai ver isso lá no seu conteúdo de raciocínio lógico, uma função de primeiro grau. Se isso é uma função de primeiro grau, a representação gráfica disso é uma reta, que pode ser para cima ou para baixo. O que vai definir se a reta é para cima ou para baixo? É o sinal matemático do número que multiplica a variável. O que multiplica a variável? Ou seja, o que multiplica o tempo? Velocidade. Então, se a velocidade do corpo for positiva, ou seja, se ele estiver andando para o lado positivo da trajetória, a representação gráfica é uma reta para cima. Agora, se a velocidade for negativa, ou seja, se ele estiver andando para o lado negativo da trajetória, então a reta tem inclinação negativa, ela aponta para baixo. Vamos lembrar que velocidade positiva, ou seja, toda vez que você anda para o lado positivo da trajetória, o seu movimento recebe o nome de movimento progressivo. Toda vez que você anda para o lado negativo da trajetória, o seu movimento se chama movimento retrogrado. Repara que nesse movimento progressivo, o nosso objeto aqui, ele saiu de uma certa posição inicial e o tempo todo, tá, à medida com que o tempo passa, ele atinge posições cada vez mais positivas, ele está indo para o lado positivo da trajetória. Repara que nesse caso, ele sai de uma certa posição qualquer e à medida com que o tempo passa, ele atinge posições cada vez mais negativas da trajetória, está indo para o lado negativo da trajetória. Então, essa é a representação gráfica da função horária de posição do movimento retilíneo uniforme. Vamos fazer algumas questões para a gente ver como é que isso aparece, tá? Olha só. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Temos aqui um gráfico de velocidade por tempo, aí toma cuidado, esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é de velocidade, tá vendo? É um gráfico de velocidade por tempo, representando como varia a velocidade do corredor. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade é aproximadamente constante, ou seja, em que intervalo de tempo a velocidade não vai mudar. Olha, eu preciso de um trecho onde o meu gráfico de velocidade por tempo, seja uma reta constante, me dizendo, olha, nesse intervalo de tempo, a velocidade manteve o mesmo valor. Onde que eu tenho isso? Olha, eu tenho aqui, ó, mais ou menos dentro desse intervalo aqui, minha velocidade ficou mais ou menos constante, um movimento retilíneo uniforme, mais ou menos aqui, ó,
Nesse intervalo, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Isso está mais ou menos entre os instantes 5 e o instante 8. Entre 5 e 8, aproximadamente. Letra C. Os gráficos da figura representam as posições de dois veículos A e B, sob velocidade retilínea, em função do tempo. A partir desses gráficos, é possível concluir que... Então, vamos olhar aqui o que está acontecendo. O gráfico de posição por tempo. Eu tenho dois veículos A e B, e reparam que são duas retas para cima. Então, ambos os veículos, eles estão no movimento retilíneo uniforme. Ambos os veículos com velocidade positiva, ou seja, os dois, A e B, estão no movimento progressivo. Repara que o veículo A, ele partiu aqui, ó, de uma certa posição, S0, ele partiu aqui de uma certa posição S0, a partir desse ponto, tá vendo? E o veículo B, ele partiu aqui da posição 0 mesmo, tá? Partiu da posição 0. Se nós formos representar isso aqui numa pista, né, numa pista qualquer, vamos fazer uma estradinha aqui. Tem aqui uma pista, né, pode ser em metros. Temos aqui a posição 0. E temos aqui uma posição um pouco mais na frente, né? Um pouco mais na frente aqui, não tem indicação aqui de números, né? Não tem indicação aqui de números, tá vendo? O veículo B, ele está aqui na posição 0. Tá vendo? Ele sai daqui, ó. Esse aqui é o veículo B. O veículo A, ele está um pouquinho na frente. Mas ambos estão indo para o lado positivo. Tá? Importante. Entenda o seguinte. Quando nós temos um gráfico de velocidade por tempo, aprende o negócio. Anota o negócio. Quanto mais inclinado for a reta, maior é a velocidade do corpo. Como assim? Vamos desenhar um gráfico aqui de posição por tempo. Gráfico de posição por tempo. Vamos desenhar duas retas. A reta de um corpo A e a reta de um corpo B. Está aqui. Esse corpo A, ele saiu aqui de uma certa posição inicial. O corpo B saiu aqui um pouco, ele está um pouco mais na frente. Repara que o corpo B, a reta, está muito mais de pé. Quer dizer que a velocidade do corpo B é maior que a velocidade do corpo A, que está mais deitado, tá vendo? Quer dizer que esse corpo B está mais rápido que o corpo A. O corpo A está bem lento. Tá? O contrário também vale, tá? Podia ser retas para baixo também, tá bom? Podia ser retas para baixo aqui, ó. Podia ser retas para baixo, tá bom? Dessa maneira aqui, ó. Vou colocar aqui duas retas. Está aqui um corpo A e está aqui um corpinho B. Tá? Duas retas, corpo A, corpo B. O corpo A saiu daqui, dessa posição, começou a ir para o lado negativo, o corpo B saiu aqui dessa posição e também está indo para o lado negativo. Mas repara que a reta do corpo B está mais deitada, está mais inclinada. Está mais inclinada. Quer dizer que o corpo B está mais rápido. Está vendo aqui? A velocidade do corpo B é maior que a velocidade do corpo A. Que a reta do corpo A está mais próxima da horizontal. Então o corpo A está mais lento. Tá bom? Repara nessa questão que as duas retas têm a mesma inclinação. Tá? Elas sobem igual. Tá vendo? Isso quer dizer que a velocidade do corpo A é igual à do corpo B. A única diferença entre eles é que o corpo A está um pouco mais na frente. Tá vendo? Ele saiu de uma posição um pouco mais na frente aqui. Ó. Mas eles têm a mesma velocidade. Quer dizer, na prática, um nunca vai alcançar o outro. Eles têm a mesma velocidade. Então, a partir desses gráficos, é possível concluir o quê? A velocidade de A é maior do que de B? Não. Porque a inclinação da reta é a mesma para os dois. A aceleração de A maior do que de B não possui aceleração. Acelerar significa variar a velocidade.
A velocidade aqui é constante para os dois, tá? O veículo A está se deslocando à frente do B. De fato, o A está mais na frente. O A está mais na frente. Tá aqui, olha, ele saiu um pouco mais na frente do que o B. Né? Então, letra C. Um objeto se desloca em uma trajetória retilínea. O gráfico a seguir descreve as posições. Analise as afirmações. Afirmação 1. Entre 0 e 4, o objeto executou um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Vamos ver. Isso é um gráfico de posição por tempo. Entre 0 e 4 segundos. Eu tenho uma reta. Tá vendo? Eu tenho uma reta. Isso quer dizer que entre 0 e 4, ele executou um movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante. Se a velocidade for constante, não houve aceleração alguma. Quando o movimento tem aceleração, ou seja, quando a velocidade varia, o gráfico de posição por tempo, ele é um pouquinho diferente. A gente vai ver isso mais para frente, tá? O gráfico de posição por tempo é uma parábola. Pode ser para cima ou pode ser para baixo. Quando é uma reta, para cima ou para baixo, é um movimento sem aceleração. Então, a afirmativa 1 aqui está errada. Entre 4 e 6, o objeto se deslocou por 50 metros. Entre 4 e 6, olha aqui a linha do gráfico. Onde ele estava no instante 4? Na posição 50. Onde ele estava na posição 6? Desculpa, no instante 6, na posição 50. Olha, entre os instantes 4 e 6, ele ficou no mesmo lugar. Olha aqui, uma reta horizontal. Ele ficou no mesmo lugar. Ele não saiu do lugar. Quer dizer que não se deslocou nada. Ele ficou parado. Entre 4 e 9, entre o instante 4 e o instante 9, ele se deslocou com a velocidade média de 2 metros por segundo. Vamos lá. Como é que calcula a velocidade média? A gente já sabe. É o deslocamento pelo tempo. Deslocamento a gente já sabe calcular também. É a posição do fim menos a posição do começo sobre o intervalo de tempo transcorrido. O intervalo de tempo que eu estou olhando é entre 4 e 9. Ou seja, são nesses 5 segundos aqui. Tá? Nesses 5 segundos, entre 4 e 9, qual foi sua variação de posição? Ou seja, onde ele chegou no fim das contas? No instante 9. Onde ele estava no instante 9? Ele estava na posição 60. Menos. No instante 4, onde ele estava? Posição de início. Ele estava na posição 50. Vamos lá. Velocidade média igual 60 menos 50 é 10. Dividido por 5, 2 metros por segundo. Então, sua velocidade média entre os instantes 4 e 9 foi de 2 metros por segundo? Foi. Então, correta apenas a 3, letra C. Vamos lá. Último exemplinho. O gráfico mostra a variação da posição em função do tempo. Então, repara aqui esse gráfico. Nosso corpo saiu da posição 200, menos 200, desculpa. Saiu da posição menos 200. Manteve uma velocidade sempre constante, eternamente. Então, à medida que o tempo foi passando, ele foi andando para o lado positivo. Tá vendo? No instante 10 segundos, ele passou pela posição 0 e continuou. Foi embora, foi embora, foi embora. E no instante 20 segundos, ele já estava lá na frente da nossa estradinha, lá na posição 200 metros. É correto afirmar que é nulo o deslocamento? Não. Entre 0 e 15 segundos, 15 segundos está mais ou menos aqui, né? Está mais ou menos aqui no meio. Não, claro que não. Olha o tanto que ele se deslocou entre 0 e 15 segundos. Ele saiu daqui, da posição menos 200. 15 segundos, o bicho já estava lá na frente. Ó. Olha o tanto que ele andou entre 0 e 15 segundos. Você tá doido? Não, nunca. A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos. Vamos lá. Se a reta é para cima, a velocidade é positiva. Repara que o tempo todo a reta é para cima. Então, o tempo todo a velocidade foi positiva. E, de fato, o tempo todo ele anda só para o lado positivo da trajetória. Então, a velocidade não é negativa hora nenhuma.
Em nenhum instante. A aceleração da partícula vale tanto. Não possui aceleração porque gráfico de posição por tempo é uma reta. Uma reta. O tempo todo é uma reta. Então não possui aceleração. A velocidade tem valor único o tempo inteiro. A velocidade da partícula é nula no instante 10 segundos. A velocidade não é nula hora nenhuma. Quando é que eu vou perceber que a velocidade é nula? Quando o objeto estiver parado no mesmo lugar. E como que eu sei que ele está parado? Olha aqui. Gráfico posição por tempo. Olha essa reta aqui, ó, totalmente na horizontal. Indicando que nesse intervalo de tempo, ele ficou no mesmo lugar. Ou seja, nesse intervalo de tempo, ele está parado. Nesse gráfico, tem algum trecho em que a reta aqui, essa reta inclinada aqui, ela está na horizontal? Não tem. Ele não ficou parado hora nenhuma. Ele está se movendo o tempo todo. A velocidade da partícula é constante e vale 20. Por eliminação, é a letra E. Mas vamos verificar. Como é que calcula a velocidade? É deslocamento pelo tempo. Vamos lembrar que deslocamento é a posição do fim menos a do começo pelo tempo transcorrido. Nesses 20 segundos aqui, onde ele chegou no fim de tudo? Posição 200. Posição 200. Menos. No começo de tudo, de onde ele saiu? Lá no começo de tudo, ele saiu da posição menos 200. Quanto dá essa velocidade, então? Menos com menos é mais. 200 mais 200, 400. 400 por 20, isso dá 20 metros por segundo. Então, letra A, tá certo. Então, o gráfico de posição por tempo no movimento retilíneo uniforme, ele é uma reta. Então, o gráfico de posição por tempo. Você viu que é uma reta? Observa que isso representa um movimento com velocidade constante. Se for para cima, velocidade positiva. Se for para baixo, velocidade negativa. E quanto mais de pé está a reta, para cima ou para baixo, maior é o valor da velocidade daquele corpo. Grava isso, extremamente importante esse conceito. Falou, até o próximo vídeo.